Olá pessoal, boa tarde. Numa série que eu estou fazendo de vídeos de balanços patrimoniais de times de futebol, o primeiro vídeo que eu fiz foi do Flamengo. Ontem eu fiz o vídeo sobre o Palmeiras e hoje sobre o Corinthians. Então, como diz o hino do Corinthians, salve o Corinthians, porque vocês verão pelo balanço que o Corinthians está realmente precisando ser salvo. Então vamos lá. Nós temos aqui o balanço patrimonial do Corinthians de data base 31 de dezembro de 2024 e aqui ao lado 31 de dezembro de 2023. Sempre os balanços são divulgados com a data base atual e a anterior para comparação. Nós iremos em detalhes cada uma dessas contas do balanço do Corinthians. Aqui nós temos os ativos do Corinthians. Ativos são constituídos de bens e direitos, separados em duas partes. A primeira é o circulante, são ativos de curto prazo, e a parte de baixo, o ativo não circulante, que são de longo prazo ou ativos para uso. Aqui nesse quadro nós temos todos os ativos de forma resumida, e nós vemos por ordem de grandeza, que é a análise vertical. Nós temos que o maior ativo do Corinthians é o imobilizado, com 28,03%. Depois nós temos o ativo contas a receber de clientes, 24,98%, e contas a receber de longo prazo, 21,59%. Nessa visão, por meio de um gráfico de pizza, fica mais fácil entender, né? Esse azul, essa tonalidade de azul imobilizado, o ativo deles, contas a receber. Nós temos no longo prazo e no curto prazo. Nós temos também uma grande fatia no intangível, outras contas a receber, e o resto não é tão relevante. Mas esses são os ativos. Lembrando que ativos são compostos por bens e direitos. Agora, no outro lado do balanço, nós temos as obrigações representadas pelo passivo circulante, que são obrigações e dívidas de curto prazo, e o passivo não circulante, que são obrigações e dívidas de longo prazo. E nós temos aqui do lado esquerdo a indicação do patrimônio líquido, que é o capital próprio do clube, no caso aí o Corinthians. Então, os passivos do Corinthians, de forma resumida para análise vertical: o maior passivo do Corinthians é com tributos parcelados, então quase um quarto de todas as dívidas do Corinthians é com o governo. Depois nós temos, em segundo lugar, receitas a realizar de longo prazo, 15,13%. O que é isso? É dinheiro que o Corinthians já recebeu e, como é referente a um período futuro, ele mês a mês apropria uma parte desse valor para a receita. Fornecedores também é um grande item de valores passivos, 15,11%, e os demais itens conforme vocês podem ver. No gráfico de pizza fica mais fácil interpretar os dados, né? Então, o maior passivo, ou seja, a maior dívida do Corinthians é com tributos parcelados. Essa parte aqui embaixo, onde estou circulando o mouse, em roxo. Nós temos também uma grande fatia de receitas a realizar, é dinheiro que o Corinthians já recebeu antecipadamente. Aos poucos será debitado esse passivo, creditado receita. Nós temos fornecedores também bastante relevante, e aqui embaixo receitas a realizar no curto prazo, em azul escuro no curto prazo, em verde no longo prazo. Então são valores que o Corinthians já recebeu referentes a um ano à frente. Então ele tem aí receitas recebidas antecipadamente de 2 anos, ou seja, ele está consumindo um dinheiro que em tese não vai entrar mais, porque já entrou. Será que ele vai precisar antecipar novas receitas? Muito provavelmente, porque a situação patrimonial do Corinthians está muito ruim. E aqui a composição do patrimônio líquido do Corinthians, que está negativo, ok? Então, essa grande área do gráfico de pizza em vermelho são déficits, ou seja, prejuízos que foram sendo acumulados ao longo dos anos. E dá uma olhada no tamanho desse valor.
897 milhões 342 mil reais. Quase 1 bilhão de reais de resultados negativos acumulados. Um outro problema, esses ajustes de avaliação patrimonial não significa exatamente que isso irá ser realizado dessa forma. N fatores interferem na atualização desse número. Ele pode reduzir, ele pode aumentar, como ele pode até mesmo se tornar negativo. Então é uma situação bastante delicada. E vocês estão vendo que é a contabilidade quem tem a capacidade de mostrar isto. E nesse outro quadro nós temos a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Nós temos no ano de 2024, o Corinthians fechou com déficit de 22 milhões de reais. Se fosse uma empresa, nós chamaríamos de prejuízo. Como é uma entidade sem fim lucrativo, quando os resultados são positivos, são chamados de superávit, e quando negativos, de déficit. E o que fez o Corinthians ter essa situação negativa? Despesas financeiras, 169 milhões, e provisão de contingências, 112 milhões. Porque antes do resultado financeiro, o Corinthians tinha um resultado positivo de 257 milhões. Mas a hora que caíram as despesas financeiras e a provisão para contingências, basicamente é relativo a processos que o Corinthians está sofrendo na justiça. E aí, como existe mais de 50% de possibilidade de perder o processo, se constituem provisões para perda. Comparado com 2023, em 2023, o Corinthians tinha tido até lucro, mas por qual motivo? Não tinha sido contabilizada provisão para contingências em 2023. Ok? Aqui é a parte de demonstração de resultado apenas do clube social. A situação é pior ainda do que a do time de futebol. No clube social, o prejuízo, ou seja, o déficit em 2024 foi de 181 milhões de reais. Contas a receber líquidas, né? Então o Corinthians tem aí contabilizado no ativo circulante 510 milhões de reais e no não circulante mais 441 milhões. Quem são os grandes valores? Patrocínios, né? Então são valores que eles negociaram de patrocínio que estão por receber, 240 milhões esse ano, 409 ano que vem. Então isso acaba dando um alívio, né? Pelo menos aí no curto prazo. Receitas a realizar por obrigações de performance. Então, se o time do Corinthians atingir certas vitórias, colocações em campeonatos, ele vai receber o valor de ele já recebeu, né, 181 milhões por performance no curto prazo e mais 347 no longo prazo. Caso ele não atenda aos critérios estabelecidos da performance, ele talvez até tenha que devolver parte desses recursos, ok? Então, os patrocinadores, eles querem investir num time que seja vencedor. Caso as vitórias não aconteçam e nem as colocações e os títulos, é possível que parte daquele dinheiro deva ser devolvido ao patrocinador. Aí é uma situação muito complicada. Aqui nós temos transações envolvendo jogadores, né? Total aí de 164 milhões em 2024, 129 em 2023. A parte composição do ativo imobilizado, nós temos o maior imobilizado do Corinthians, terrenos, 421 milhões, edificações, 207 milhões. Eu não tenho certeza, mas grande parte disso tem a ver com o clube lá no bairro do Tatuapé, no Parque São Jorge. E também existe a
o centro de treinamento, que também é bastante valioso. Que mais? A parte de intangível, então os contratos, os direitos federativos dos jogadores de futebol, quando adquiridos, são contabilizados no ativo não circulante intangível. E aqui é uma informação legal, detalhada, o Corinthians mostrando o valor que foi pago por cada jogador. Por exemplo, Yuri Alberto, que na minha opinião é um dos melhores atacantes do Brasil na atualidade, apesar de eu não ser corintiano, eu entendo que Yuri Alberto deveria estar na seleção brasileira. 25 milhões. É um valor até baixo se comparado com tantos outros jogadores. Nós temos o Ângelo, o Maicon, Giovanni, Fagner. É um valor até bem baixo comparado com o mercado futebolístico atual. Nós temos mais jogadores aqui, né? Sendo o Rodrigo Garro, 42 milhões 710 mil. É o maior valor dessa segunda série. E ele está amortizando, o Corinthians já amortizou. O que significa amortizar? O valor de 42 milhões, por exemplo, do Garro, ele é dividido em parcelas pelo tempo do contrato. Mês a mês, uma parcela sai. Ele amortiza o intangível e vai para despesas. Então, ainda falta amortizar do Garro 34 milhões. Não é que o Corinthians deve para alguém, é a contabilização do intangível. Esse direito passou a pertencer ao Corinthians, ele tem 80% dos direitos econômicos do jogador e alguém tem os restantes 20%. Mas isso não interfere na contabilidade do Corinthians, tá? Outros jogadores aqui, o Garro, na minha visão, ele vale muito mais do que isso. Queria tê-lo no meu time. Mais alguns jogadores, né? Charles Rigon, o valor baixo, 12 milhões. Baixo, considerando que o Corinthians é um time gigante, né? Até me surpreendeu, os valores são baixos, na minha opinião. Total geral desse ativo intangível, 287 milhões, já amortizados 84 milhões, faltam amortizar 203 milhões. Então, todo mês, o Corinthians já sabe que tem uma despesa grande de amortização desse intangível. Agora, dívidas do Corinthians com instituições financeiras, né? Banco da Ecoval, em 31 de dezembro de 2024, devia 28 milhões, BMG 13 milhões, Santander 157 mil, Banco Voiter, nunca não tinha nem ouvido falar nesse banco, 12 milhões, Banco XP, ligado ao Grupo XP, 147 milhões, total geral 227 milhões. Então, no circulante mais o não circulante aqui embaixo, né? Total geral 244 milhões de dívidas com bancos. Fornecedores, o Corinthians deve aí 194 milhões para fornecedores de serviços, 176 milhões para fornecedores de futebol, total geral de 372 milhões no curto prazo e no longo prazo 46 milhões. É uma situação de dívidas aí, de obrigações bem maiores do que no ano anterior. Obrigações, dívidas, né, que o Corinthians tem com jogadores, com comissão técnica, de direitos de imagem a pagar. O Corinthians está devendo 99 milhões para os seus jogadores, mais 2 milhões e 900 para a equipe técnica, total geral de 102 milhões. Então a bola de neve no Corinthians tem crescido de forma rápida. Obrigações e encargos fiscais e sociais, total 198 milhões, sendo que a maior parte delas, imposto de renda retido na fonte, que ele tem que recolher para o governo. Caso não recolha, isso gera até mesmo um processo crime. INSS é obrigado a recolher, não sei se isso está em atraso ou não, se é relativo a INSS retido de empregados e de jogadores, que o time venha a atrasar o recolhimento, isso caracteriza crime. Que tipo de crime? Apropriação indébita. Você
na verdade, se torna um depositário infiel. Você retém na folha de pagamento algo que é descontado do empregado para depois recolher. E além disso, aqui dentro também tem o INSS, a parte do clube, ok? Então não temos o detalhe de o que é o que, né? Dentro desses valores. E aqui tributos parcelados. Quase todos os times têm tributos parcelados. E no caso do Corinthians, nós temos aí previdenciário 29 milhões. Então parte daquele INSS que nós comentamos pode ter ligação com esse parcelamento que foi negociado com o governo. Mais esse PERSE federal de 29 milhões, mais outros impostos federais 23 milhões. Total, o Corinthians deve, no curto prazo, 107 milhões de impostos atrasados que foram feitos acordos e parcelados, e do longo prazo, parcelamento de longo prazo, o Corinthians deve mais 596 milhões. Aí eu me pergunto, o que a administração do Corinthians tem feito para ter levado o Corinthians nesta situação? É um time que tem uma torcida gigantesca, que lota estádios. Aonde está indo o dinheiro que o Corinthians arrecada? Porque é muito esquisito comparado com outros times que são até menores do que ele, com situação econômico-financeira melhor. Eu entendo que seria importante uma revisão geral por uma auditoria independente para entender o que fez chegar nesse ponto. Pode ser só problemas de incompetência, como pode ser problemas piores, né? Aqui as contingências, né? Lembra que eu comentei que quando os advogados identificam que a chance de perder um processo na justiça é superior a 50%, a empresa ou o clube é obrigado a constituir provisões. Então, há provisões aqui grandes na parte, vamos ver que é a maior. Transferências aqui não tem nada, depósitos judiciais foram feitos. Em geral, não está detalhado. Trabalhista aqui, grande parte, civil, 17 milhões, 7 milhões no trabalhista, outros tipos de contingências. Então é uma situação aí complicada, né? Complicada. Total das receitas financeiras, né? Tanto receitas quanto despesas. Receitas financeiras foram 37 milhões. O problema é que as despesas financeiras foram de 316 milhões. E olha que complicado que está a situação. 48 milhões de juros sobre empréstimos e financiamentos a pagar, 61 milhões de variação cambial passiva, atualização monetária de impostos, 151 milhões. Então, como ele atrasou o recolhimento de impostos, ele sofre essas penalizações. É complicado. Agora, uma coisa que eu comentei em relação ao balanço de outro time, é essa despesa aqui de variação cambial passiva. Isso, tanto empresas quanto clubes de futebol podem reduzir esse custo. Fazendo o quê? Como o time vende jogadores para o exterior e também compra jogadores do exterior, ele assume compromissos e direitos em moeda estrangeira. Então ele está exposto à variação cambial. E para se proteger dessa variação cambial, existem instrumentos financeiros derivativos que podem reduzir muito os custos com a variação cambial. Aparentemente, o Corinthians não faz esse tipo de proteção, assim como outros times que eu já montei esse tipo de análise também não fazem e poderiam fazer. Basta contratar gente experiente no mercado financeiro que ajudam a reduzir esses custos, protegendo a instituição
da oscilação da taxa da moeda estrangeira. Ok, pessoal? Então, nós vimos que a situação é bastante delicada. Eu vou retornar alguns slides para relembrar a vocês a situação que está aqui. Fora tudo aquilo que o Corinthians deve e de dinheiros que ele já recebeu antecipadamente, ele já tem dentro do seu balanço um déficit de 897 milhões 342 mil reais. E esse déficit ele será engordado ao longo do ano de 2025. A situação começa a ficar desesperadora. Não estou torcendo contra o time. Eu acho que o futebol brasileiro merece gestões melhores, mas eu vejo de forma triste essa situação, porque ela é complicadíssima, complicadíssima. E agora, quem poderá nos ajudar a sair desta pindaíba? E aí, quem vai nos ajudar? Quem vai nos ajudar? Pessoal, a gente tem que acompanhar os próximos passos, né? Salve o Corinthians! É isso aí. Salve o Corinthians. Pessoal, obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e até um próximo vídeo. Uma das pessoas que viu o vídeo quando eu fiz o vídeo do Flamengo sugeriu fazer o do Vasco. Então, eu quero fazer de todos os times da Série A e o próximo que eu farei é do Vasco. Abraços!